Olá, meu nome é Cláudia, eu sou loira, cabelo escuro, tenho a pele clara, uso óculos e tenho os olhos azuis. Atrás, o painel é branco. Eu vou falar sobre o eixo 1, que é a estratégia para manter e aprimorar o controle social, assegurado a participação das pessoas com deficiência. No século passado, a luta dos movimentos sociais foi marcada pelo processo de democratização. A partir da Constituição de 88, o Estado foi descentralizado para 3 níveis de governo: municipal, estadual, federal, né? Distrito Federal ali. E com a descentralização do Estado, os movimentos sociais puderam fazer parte das políticas públicas, né, dentro da gestão. E no artigo 204, inciso 2 da Constituição Federal, ele fala que a participação social ela acontece por meio de organizações representativas, tanto na formulação como no controle das ações. E a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.742 de 93, também fala isso, que a participação social é indispensável para o repasse de verbas para municípios, Estado e Distrito Federal. Como que acontece, então, esse controle social? O controle social ele acontece por meio dos conselhos e conselhos de direitos. Os conselhos são órgãos autônomos, permanentes, deliberativos e paritários na sua formação. Parte dos conselheiros representa o poder público e parte dos conselheiros representa a sociedade civil. Os que representam a sociedade civil, a gente encontra usuários, a pessoa com deficiência, as entidades, né, e as organizações não governamentais. Os conselheiros, eles passam, né, por uma capacitação permanente para atuarem no conselho. E o conselho, ele é deliberativo, né, esses espaços deliberativos, né, e participativo, é que acontece a participação social, que é preconizada na Constituição Federal. Os conselhos são órgãos fiscalizador, né, do exercício do controle social, mas também atuam na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Na década de 90, quando foi criada os conselhos, os movimentos sociais puderam, né, ou seja, começaram a usar esses espaços participativos e deliberativos para trazer pautas, demandas da sociedade, ou seja, das pessoas, dos interesses das pessoas com deficiência. E os conselheiros, né, para atuar nos conselhos, eles também têm que ter claro que eles devem contribuir nessas ações. De que forma? Sendo assíduo e participativo nos conselhos, estando atento às pautas, né, conhecendo essas pautas, deliberando no colegiado, né, pegando essas discussões que acontecem no colegiado e divulgando nas instituições e organizações da qual eles representam, criar mecanismo, né, de negociação para a questão intergovernamental e também conhecer o marco legal dos programas e serviços que regem, né, os atendimentos à pessoa com deficiência. E como que acontece a engrenagem, né, do movimento do controle social, esse mecanismo, né? O mecanismo ele acontece por meio de monitoramento, avaliação e fiscalização dos serviços, programas e projetos de atendimento à pessoa com deficiência. Também dentro dos conselhos surgem os encaminhamentos, né, dentro das pautas deliberativas para responderem à demanda. E também convidam, né, gestores para esclarecer dúvidas, participarem, conhecer sobre os assuntos. Por outro lado, eles também podem fazer fiscalização, ou seja, vistorias, visitas às entidades onde acontece o serviço, não só nas entidades, como os órgãos públicos que fazem serviço com verba pública, ok? E para desenvolvimento dos conselhos, precisa ter recursos financeiros adequados. Para isso, é previsto em dotação orçamentária em lei específica. Aqui no município, a gente tem essa lei. Com a dotação orçamentária, o conselho consegue ter a infraestrutura adequada, contar com apoio técnico e administrativo para suas ações. Para a efetivação do controle social, né, dentro dos conselhos, como a gente já mencionou anteriormente, os conselhos eles atuam na definição de prioridades das políticas de direitos
e acompanhando, avaliando e fiscalizando os serviços prestados à população pelos órgãos públicos e entidades não governamentais. Também eles atuam na defesa dos direitos, e os direitos já são conhecidos, são os direitos à habilitação e à reabilitação, direito à saúde, direito à previdência social, direito ao esporte, lazer e à cultura, direito ao transporte, mobilidade, enfim, são direitos que os gestores e os profissionais que atuam nesses conselhos têm que dar resposta a essas demandas surgidas pela população, em suma, a pessoa com deficiência. O TCU, em 2012, ele até fala que a participação social é importante para a probidade administrativa, moralidade, eficiência, economicidade e publicidade das ações da gestão pública. Os maiores desafios que os conselhos se encontram são fomentar discussões que realmente atendam, né, os interesses da pessoa com deficiência, qualificar e estimular a participação dos usuários, aprofundar a intersetorialidade com os demais órgãos executores das políticas públicas, fortalecer o protagonismo do usuário, sua representatividade política no âmbito dos conselhos, promover eventos temáticos que tragam a pessoa com deficiência para participar das discussões, tanto da política pública como no foco do protagonismo do sujeito, fortalecer o conselho como espaço legal, legítimo de deliberação das políticas garantidoras de direitos, apoiar novas iniciativas para a criação de espaços, controle social, contemplando a participação da pessoa com deficiência. Os desafios também contribuem para a transparência nas análises do processo decisório, porque elas trazem consigo estratégias para promover o fortalecimento dos conselhos, priorizar as articulações dos conselhos e democratizar as informações relativas das políticas sociais e articulações. Os conselhos, eles também visam proporcionar, né, a efetiva e correta fiscalização das políticas públicas nos espaços da participação, do controle social, e eles têm como foco fomentar e qualificar a participação da pessoa com deficiência, estimular a participação da sociedade civil na defesa dos direitos democráticos, primar pela transparência e análise do processo decisório, garantir qualidade nas informações que são passadas aos conselheiros de forma subsidiária na tomada de decisão e orientar as ações dos conselhos visando a garantia da qualidade dos serviços prestados. Possuir um conhecimento aprofundado, né, na legislação, de modo a orientar e subsidiar as decisões, né, do conselho. E, por fim, promover, né, a análise institucional no sentido de avaliar, qualificar as ações das políticas de direitos para a pessoa com deficiência. E obrigada.